É isso. O Reinaldo, acaba a gente está falando aqui sobre. Você está citando muito bem esses absurdos de Pablo Marçal. Um deles, assim, que é dito e que tem aí mexido com a campanha de Guilherme Boulos, é a acusação de que Guilherme Boulos é cheirador de cocaína. Ah, tá aí, ó, o Diego já colocou a manchete. O jornal Folha de São Paulo acaba de publicar uma reportagem falando o que Pablo Marçal tem nas mangas, porque essa é uma preocupação aí até da campanha de Boulos, porque Pablo Marçal vem todo momento a falar que ele vai apresentar provas, ele vai apresentar provas. E Guilherme Boulos disse com todas as letras de que nunca usou drogas. E ele cobra Pablo Marçal a apresentar essas provas, que nunca foram apresentadas até o momento. O que o jornal Folha de São Paulo trouxe numa reportagem publicada há pouco, dizendo que a campanha do influenciador tem usado em seu arsenal para ataques ao Guilherme Boulos um processo judicial sobre posse de drogas, no qual figura como réu um homônimo do candidato do PSOL. Não se trata de Guilherme Boulos, e sim de Guilherme Bardawil Boulos, que é um empresário e que disputa, inclusive, coincidentemente, uma vaga na Câmara Municipal, disputa uma vaga de vereador na Câmara Municipal de São Paulo pelo partido Solidariedade. O jornal Folha de São Paulo procurou a assessoria de imprensa de Marçal para esclarecer se as acusações do candidato têm como base esse processo, mas a campanha de Marçal não respondeu. E o que a Folha descobriu é que há um processo por posse de drogas em nome de Guilherme Bardawil Boulos, que não é o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. E, segundo esse Guilherme Bardawil, esse processo tem a ver com maconha e não com cocaína. Ele disse ao jornal Folha de São Paulo: houve esse incidente quando eu tinha 21 anos e foi um ato imprudente que ocorreu na minha juventude, na época da faculdade. Mas isso é passado, isso aconteceu há 23 anos. Tá aí, parece então que descobriram o que o Pablo Marçal diz ter na manga, ô Reinaldo. O que você acha aí dessa informação que a Folha acaba de publicar? Pois é, olha, é isso, esse é o cara, né? Esse é o Marçal. Esse é o Marçal. Agora, olha o estrago que ele já fez com isso. Veja, e olha a dificuldade que o Guilherme teve para o direito de resposta que chegou a ser suspenso durante um determinado tempo, né? Então, assim, veja a responsabilidade, veja o padrão deste cara, veja o padrão deste cara, né? E quem é que está acusando? Está acusando um cara que foi condenado por, por fraudar um esquema de invasão de conta bancária, pertencia a uma quadrilha, né? Foi condenado por isso, essa é a história dele. E depois disso, ninguém sabe como é que em 19 anos ele sai de receber um salário mínimo que ele dizia para consertar computador, embora pertencesse à quadrilha, e declara um patrimônio de 200 milhões, né? Concentrando coisa de mais de 6 milhões por ano. Esse é o cara. É esse sujeito que está sendo normalizado, inclusive por gente que está na imprensa. Vai o outro banana e diz: não, quem tem que barrar Marçal é só o eleitor, como se não existisse justiça eleitoral no Brasil. E se deixasse a questão só para o eleitor, todos os crimes de Bolsonaro durante o processo eleitoral e da campanha do Bolsonaro teriam prosperado com suas mentiras. Existe hoje um
liberalismo da quinta série no Brasil, dos arruaceiros da quinta série, liberalismo burro, mal formado, mal lido, mal pensado, que advoga uma espécie de vale-tudo. De tal maneira essa gente gosta do Estado mínimo que não quer nem o Estado legal. E aí, então, o país fica entregue à sanha de pistoleiros que fazem qualquer coisa. O que vai dizer agora a campanha do Marçal? Ah, desculpa, eu me enganei. Não sabia. Pensei que fosse o mesmo. Tá vendo? O nome é o mesmo, achei que fosse o mesmo. Pronto. Agora, o estrago está feito, né? O estrago está feito. A candidatura do Marçal evidencia mais do que qualquer outra coisa, e cada vez mais, a necessidade, inclusive, de regulação das redes, ou nós chegaremos a uma situação de virtual colapso do Estado legal e das instituições. E não há nada de apocalíptico nisso, não. É uma questão de fato. Está aí, ele efetivamente pode se eleger prefeito. Hoje, a Prefeitura de São Paulo, há investigações de que o PCC, por exemplo, segundo a qual o PCC manda no transporte público, ou pelo menos tem uma fatia grande do transporte público, de que tem interferência importante na área da saúde. Já nem se diga na questão de segurança, que domina determinadas áreas. Ora em contraste com o narcotráfico, ora em associação. Hã? Porque o próprio PCC faz o narcotráfico. Mas é que tem ali uma dissidênciazinha ou outra. Então, isso está posto hoje. Está posto hoje. E aí vai se eleger o M do Marçal? Com todos os seus amigos ligados ao outro M do Marcola? Nós passaremos a ser governados pela versão venenosa MM? Sem qualquer alusão à balinha, né? Que essa, para ver um filminho, é até bom, né? A única coisa ruim para mim é que ela acaba ainda na fase dos comerciais do cinema. É isso? E aí? Ah, não, nota 3 para ele. Nota 3, deixa que o eleitor decida. O que há? O que há? Por isso que eu escrevi um texto no UOL, grandão, apelando a este livro aqui, Como Salvar a Democracia, dos mesmos autores de Como as Democracias Morrem, Steve Levitsky e Daniel Ziblatt, que tem um prefácio alusivo à edição brasileira, em que eles usam uma categoria do cientista político Rollins, espanhol, das pessoas semi-leais à democracia. Sabe quem são os semi-leais à democracia? São aqueles que, diante dessas figuras fascistas, isso ao longo da história, tá? Porque sempre fala assim, vai ficar falando nazismo, de fascismo, não pode, porque falou de nazismo e fascismo, no terceiro argumento já perdeu o tal da lei do Godwin, de Godwin, que existe. O próprio Godwin deu uma entrevista dizendo, não, às vezes é pertinente sim aludir ao fascismo, ao nazismo. Desde lá, você tem aqueles que, diante de figuras disruptivas, que destroem a ordem democrática, que destroem a convivência democrática, em vez de enfrentar, faz aliança, flerta com elas, pisca para elas, diz, não será assim tão mal. Aliás, tem uma história, tem uma coisa com esse Marçal, eu chamo a atenção de você que acompanha, tem muita gente que, depois que ficou evidente que o bolsonarismo tentou dar golpe, que o Bolsonaro é que é... Vamos lá, tem muita gente que flertou com o Bolsonaro durante muito tempo, ao longo do governo Bolsonaro. Não, nós somos contra o PT, nós somos contra a esquerda, nós somos contra não sei o quê, então vai Bolsonaro mesmo, não tem outra coisa, vamos de Bolsonaro. E afinal de contas, também não é assim tão mal, afinal, normalização de Bolsonaro. Quando ficou evidente que Bolsonaro tentou dar golpe, aí ficou chato. Porra, mas Bolsonaro também agora, cara, tentou dar golpe, aí também realmente é ruim e tal. Aí apareceu o Pablo Marçal.
E um monte de gente que estava ali sofrendo porque não podia expressar todo o seu rancor reacionário, porque não pegava muito bem, porque afinal de contas é Bolsonaro, resolveu que é Pablo Marçal. Renovou o seu espírito anti-establishment e fascistoide com Pablo Marçal. Como se Pablo Marçal fosse alguma coisa melhorzinha do que Bolsonaro. E é a mesma coisa, apenas vem de outro grupo, digamos assim, né? É estupefaciente que isso esteja em curso, mas está. Mas está. Nota 3 para aquele que soube driblar os jornalistas e não responder nenhuma pergunta. Nota 3 para aquele que se mostrou resignado, aspas, com o fato de que seu partido é ligado ao PCC ou tem gente ligada ao PCC. Nota 3 para o fato de que ele não responde pergunta e sai atacando o PT. Deu probleminha aí com o tio Rei, tô vendo aqui, paralisou. Reinaldo Azevedo aí fazendo críticas justamente à forma como Pablo Marçal vem sendo tratado até pela imprensa brasileira. Bom, só para trazer mais informações a respeito dessa reportagem do jornal Folha de São Paulo, uma reportagem muito importante porque todo mundo estava tentando descobrir, né, o que Pablo Marçal poderia ter na manga. A assessoria de imprensa de Pablo Marçal, a campanha dele, não confirma se é exatamente isso, mas foi uma grande reportagem aí do jornal Folha de São Paulo trazendo essa informação. Conseguiram encontrar um desses processos, porque o Pablo Marçal toda hora fala, ele já foi processado, ele é réu por posse de drogas. E aí encontra esse Guilherme Boulos, mas que tem um outro nome no meio, como acabamos de dizer. Vamos